perfeição da lei, que é o que nós vamos ver aqui, do verso 7 em diante, né? Mas antes vamos ler todo o salmo aqui, só para nós relembrarmos, né? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Os céus e o firmamento são a mesma coisa, né? O firmamento é apenas um sinônimo aí. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz. E aí ele diz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, e como um herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde do seu calor. Aqui usando uma linguagem poética para descrever a criação, a beleza, né, que nos remete aí a Deus. E ele diz que a natureza, mesmo sem voz, ela proclama, né, ela anuncia que existe um Criador. E agora ele vai falar desse segundo testemunho, né, a segunda testemunha, ou seja, que testifica, que revela que existe um Criador, que é a lei do Senhor, né? E se você se lembra, a lei do Senhor, aqui nas Escrituras, quando é mencionado isso, a lei do Senhor, muitas vezes de maneira direta nos remete aos 10 mandamentos. Mas é claro que ela não se limita apenas a isso. Mas todas as vezes que nos aparece aqui a lei do Senhor, ou ela está dizendo acerca dos 10 mandamentos, ou ela está nos remetendo à Torá, ou, para nós de uma abrangência ainda maior, de Gênesis a Apocalipse, né? Quando nós falamos de lei do Senhor, nós estamos olhando de Gênesis a Apocalipse. Toda a Escritura, que ela é divinamente inspirada por Deus, e ela está aqui para nos exortar, nos corrigir e nos guiar. E aí ele continua, né? Os preceitos do Senhor são retos, né? Ou melhor, vamos o verso 7 ainda, né? A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, né? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então ele diz agora, olha, esse é o segundo testemunho, a lei do Senhor. E ele diz que ela é perfeita e restaura a alma, né? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, né? As Escrituras, né? Nós conhecemos a Deus, isso vai trazer sabedoria a nós. E ele diz, os preceitos do Senhor, que também são os mandamentos, né? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, né? E é interessante quando o texto diz que ilumina os olhos, porque, convenhamos, nós enxergamos a vida, a realidade, ou seja, a nossa existência, por meio dos nossos olhos. É assim que nós enxergamos a vida. Mas sem conhecimento, nós estamos em trevas. Sem conhecimento, o homem anda em trevas, né? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, a Escritura nos ilumina para que nós venhamos nos desviar, seja dos buracos aí da vida, e para que também nós possamos aprender a lidar com os sofrimentos desta vida. Então a palavra de Deus está aqui exatamente para nos conduzir em todo momento, né? E ele continua, verso 9. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. E eu vou explicar isso mais adiante, né? São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos, né? Ou seja, ele está dizendo, nos remetendo à ideia de que a palavra de Deus nos dá prazer, nós deveríamos nos deleitar, ter prazer na palavra de Deus. E ele diz, verso 11, também o teu servo é advertido por meio deles. Por meio do quê? Por meio da Escritura. Por meio dos mandamentos do Senhor, nós somos advertidos. Seja quarta após quarta, domingo após domingo, nós somos advertidos por meio das Sagradas Escrituras. E ele diz que nós, sendo advertidos pela palavra de Deus, ele diz que há uma recompensa, né? E há grande recompensa em segui-los. Porque quando nós nos submetemos a Deus e a sua palavra, a bênção dele está sobre nós. Verso 12. Quem pode discernir os próprios erros? Ele faz uma pergunta. Quem pode discernir os próprios erros? Tratando-se de nós, seres humanos, nós temos uma grande dificuldade de enxergarmos os nossos próprios erros. Nós temos uma facilidade para enxergarmos os erros dos outros e temos uma dificuldade tremenda para enxergarmos os nossos. Mas, todavia, ele está dizendo que aquele que está prostrado diante do Senhor, aquele que é conduzido
pelo Senhor, por sua palavra, que tem o Espírito do Senhor, ele vai ter ali, de fato, os seus olhos abertos e ele enxergará as suas próprias falhas. Ou seja, aquele que é humilde, quebrantado e está diante do Senhor. E ele diz, absolve-me dos que me são ocultos, né? Ou seja, faz-me enxergar, né, os meus erros, tem misericórdia de mim. Verso 13. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. Isso aqui é interessante, né? Guarda também o teu servo da arrogância. Só que hoje os crentes acham que eles não são arrogantes. Nós achamos que nós não somos arrogantes, né? Que nós não somos impetulantes. E a Escritura é interessante que quando você olha para, não apenas para os Salmos, mas para a Escritura de um modo geral, constantemente nós vemos homens piedosos confessando inveja, arrogância, impetulância. E aí a pergunta que surge é, será que esses homens são pecadores demais? Nós que somos bons? Ou será se eles enxergaram a si mesmos e confessaram seus pecados e nós não enxergamos os nossos erros? Nós não enxergamos os nossos pecados. Eu fico com a segunda opção, que o problema está em nós, que nós não enxergamos os nossos pecados. Que nós não enxergamos os nossos erros. Como, por exemplo, quando você fala da arrogância, da inveja, né, o crente ele diz que ele não tem. Engraçado, os homens da Bíblia, todos eles confessaram, lutavam contra isso, com arrogância, inveja, contra a arrogância, contra a inveja, mas o crente moderno ele não tem isso, pelo menos ele acha, né? Ou seja, ele não se conhece. E ele diz, né? Guarda também o teu servo, ainda no verso 13, da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Né? Ele diz, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, né? Ou seja, o meditar do meu coração. Quando nós vamos para a Escritura, na Bíblia, né, aqui, coração ele tem essa conotação da sede, né, da personalidade humana, ou seja, o nosso eu, aquilo que trata do mais íntimo, né, do nosso ser. E ele conclui dizendo, Senhor, minha rocha e meu redentor. E quando nós falamos de redenção, nós temos que nos lembrar que nós fomos comprados por um alto preço que foi pago na cruz do Calvário, justamente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que pagou um alto preço pelo seu povo. E isso deveria alegrar o meu e o seu coração. Eu sei que muitas vezes, por conta das dificuldades da vida, devido aos grandes problemas, angústias e aflições que nós enfrentamos, muitas vezes tendemos a achar que nós não temos no que nos alegrar. Pelo contrário, eu e você, nós deveríamos nos levantar todas as manhãs, e agradecermos a Deus, louvarmos ao Senhor, porque Ele nos comprou, Ele nos resgatou do império das trevas, Ele nos reconciliou com Deus Pai por meio da sua obra, da sua pessoa e da sua obra lá naquela cruz do Calvário. Isso deveria alegrar o meu e o seu coração. Porque, convenhamos, quando nós conduzimos a nossa vida e vivemos a nossa vida com a ótica, né, ou com a perspectiva da eternidade, almejando o céu, almejando a eternidade, tudo neste mundo torna-se insignificante. E quando eu digo tudo tornará-se insignificante, quando comparado com a glória eterna, é exatamente tudo. Sejam as dificuldades, sejam os problemas, sejam os sofrimentos, sejam as angústias. Comparado com a glória eterna, torna-se insignificante. E inclusive aquelas coisas boas, coisas que não são pecaminosas em si mesmo, que nos alegram, né, que nós nos deleitamos, comparados também com a eternidade, vão se tornar insignificantes. Se você se lembra, Paulo ele vai dizer em Romanos que os homens são indesculpáveis. E ele diz o porquê? Por conta da natureza. A natureza testifica que há um Criador. O que Paulo está dizendo é o seguinte, o homem ao olhar para a natureza, ao olhar para a criação, ele deveria clamar a esse Deus. Ele deveria dizer o seguinte, ó Criador dos céus e da terra, revela-te a mim. Revela-se a mim. Que o Senhor se manifeste a mim. Mas pelo contrário, Paulo diz que eles começaram então a fabricar o seu próprio Deus. Ao olhar para a criação, ao invés de dobrarem
os seus joelhos e buscarem o Senhor e clamarem a esse Deus Todo-Poderoso, eles não fizeram isso. Eles começaram a fabricar o próprio Deus. Então é claro que quando nós, de acordo com todo o entendimento e o conhecimento que está diante de nós vemos que a natureza ela produz o conhecimento bastante para que o homem seja indesculpável diante de Deus. É isso que nós vemos, seja neste salmo, seja por meio da explicação do apóstolo Paulo em Romanos, é o que nós vemos nas Escrituras. A natureza ela produz conhecimento bastante para que o homem seja declarado indesculpável diante de Deus. Se ele não o buscar, se ele não se arrepender dos seus pecados, ele está declarado indesculpável diante de Deus, ou seja, culpado. Ele está culpado. Só que é o seguinte, mas será se a natureza ela produz conhecimento bastante para que o homem seja salvo? Isso aqui já é uma outra pergunta. A primeira é uma afirmação, a natureza ela produz conhecimento bastante para que o homem seja declarado indesculpável diante de Deus. Então não haverá desculpa. O índio, no meio do nada, no meio do mato, uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, nós podemos dizer, essa pessoa será salva? Não. Mas ela nunca ouviu o evangelho. Paulo está dizendo que ela é indesculpável. Por quê? Porque a criação testifica que há um Criador. Agora, por outro lado, será se essa mesma natureza que está diante de toda a raça humana, que diz que o homem é indesculpável diante de Deus, porque ao olhar para a criação ele deveria buscar esse Criador, nós vemos que essa natureza ela não produz conhecimento bastante para que o homem seja salvo. Por isso a necessidade de se pregar o evangelho, ao anúncio da boa notícia, ou seja, a salvação ela vem por meio disso. Do anúncio da palavra do Senhor, o anúncio do evangelho, o confronto de nossos pecados, que é a pregação do evangelho. A natureza ela mostra que há um Deus. Isso é inevitável. Mas a pergunta é, ela revela que tipo de Deus? Ela mostra que há um Deus. Mas ela revela que tipo de Deus? Não completamente. Não completamente. Por quê? Não completamente. Pensa comigo. Ao olharmos para a natureza e vermos essa complexidade do nosso universo, de tudo que está diante de nós chegamos a uma conclusão, que há um ser inteligente que criou todas as coisas. Então, ao olharmos para a natureza com essa complexidade, podemos concluir que um ser inteligente criou todas essas coisas. E nós vemos cada coisa no seu devido lugar, com as suas devidas proporções, nós vemos que há algo ali fabuloso. Então nós podemos olhar para a natureza e para a complexidade do universo e chegarmos a uma conclusão. Há um Deus ou há um Criador poderoso por detrás disso tudo. Só que ao olharmos para a natureza, muitas vezes nós não conseguimos enxergar um Deus misericordioso que salva pecadores, como eu, como você. Nós conseguimos enxergar um Deus inteligente, um ser poderoso, mas muitas vezes não conseguimos enxergar um Deus misericordioso que salva os homens pela graça, ou seja, por conta da sua misericórdia, da sua bondade. Porque convenhamos, se você parar e olhar apenas para a natureza, você pode chegar a uma conclusão inversa. Ao invés de enxergar um Deus misericordioso e gracioso, se nós olharmos para a natureza, por exemplo, no reino animal, você pode chegar a uma conclusão de que esse Deus é injusto. Porque convenhamos, pense bem, ao olhar para a natureza você vê o mais forte destruindo o mais fraco. Ou seja, ele está destruindo o mais fraco. Se você fica apenas com esta imagem, você pode chegar a tentar atribuir injustiça a Deus. Mas por que o mais forte está dominando o mais fraco? Por que o mais forte está destruindo o mais fraco? Mas por que nós não atribuímos injustiça a Deus, mesmo diante deste cenário? Ao vermos o mais forte trucidando o mais fraco. Por que nós não dizemos que Deus é injusto diante deste cenário? Ora, porque nós temos a revelação. Porque nós temos a Escritura. Nós temos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos mostra que as injustiças, que tudo isso que nós vemos, é justamente por conta do pecado do homem. É justamente por conta do pecado de Adão, que todos sofrem por conta do pecado de Adão. Por isso nós não atribuímos injustiça a Deus, porque nós temos a revelação.
Deus se revelou a nós. Nós temos as Sagradas Escrituras e por isso nós não atribuímos injustiça ao nosso Deus. Então, olhando apenas para a natureza, não tem como você ser salvo. Olhando apenas para a natureza. Por isso necessita-se da pregação do Evangelho, do anúncio da palavra de Deus. Não é isso que Paulo vai dizer, e nós iremos estudar um pouco mais adiante, em Romanos. Como invocarão aquele de quem nada ouviram? Paulo estava tratando disso, da importância do evangelismo, da importância da pregação do Evangelho. Ele diz, como que eles vão invocar aqueles que eles nunca ouviram? Como que eles vão clamar a esse Deus se eles nunca ouviram nada acerca dele? Por isso a necessidade de pregar o Evangelho. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se não houver alguém pregando, não haverá alguém sendo salvo. Se não houver o anúncio do Evangelho, a palavra de Deus sendo pregada em todos os lugares, como nós queremos ver pessoas sendo salvas? Então Deus, dando a natureza para toda a humanidade, Ele não será injusto ao condenar todos os homens que não creram nele. Porque a natureza está aí. A natureza remete a um Criador, a um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. E a natureza ela está diante de toda a raça humana. Então, quando Deus, ao dar a natureza para toda a humanidade, Ele não será injusto. Ele não será injusto ao condenar todos os homens que não creram nele, que não se arrependeram dos seus pecados e que não o buscaram. Mesmo aqueles que nunca ouviram uma pregação sequer. Mas por quê, pastor? Ora, porque Deus, Ele é milagroso, Deus é misericordioso. Ele diz que se houver um que o buscar de todo o coração, Ele vai se revelar. Então não importa, o cara pode estar no meio do nada. Mas se houver ali um coração contrito, quebrantado, e buscar o Senhor vai se revelar a ele. O problema é que nenhum homem fez isso. Esse é o problema da raça humana. Nenhum homem fez isso. No capítulo 9 de Romanos, se você se lembra, Paulo está tratando da predestinação, da doutrina da eleição. E Paulo ele vai dizer no verso 16 o seguinte, olha, não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus conceder misericórdia. Ele falando da eleição, da doutrina da predestinação, ele diz, olha, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus conceder misericórdia. O que o apóstolo Paulo estava falando era o seguinte, olha, a salvação do homem não depende da vontade humana, mas da escolha divina. E não é isso que nós vemos nas Escrituras? Quem era Israel? Quem é esse povo? Esse povo buscou a Deus? Eles se arrependeram dos seus pecados por si só? Não. Quem era Israel comparado com as outras nações? Eles eram melhores que os outros povos? Não. Não, eles não se arrependeram, eles não buscaram o Senhor, pelo contrário, Deus se revelou a eles. Deus buscou o seu povo. Não é isso que nós vemos nas Escrituras? Deus se revelou aos pequeninos. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que a lei de Deus, a palavra do Senhor, o conhecimento para a salvação, para uma vida plena, foi dado a Israel. Foi dado a esses homens. Foi dado aos judeus, mesmo que eles não mereciam. Ou seja, nós vemos ali a misericórdia do Senhor. Um povo que não merecia, um povo que não era melhor do que ninguém, mas Deus foi misericordioso, Deus se revelou a eles, Deus entregou a sua palavra, não é isso que Paulo já nos ensinou lá em Romanos, pelo estudo que nós fizemos aqui? Que há sim uma grande diferença. Ora, eles foram abençoados, eles foram beneficiados, eles tinham a lei de Deus, as alianças. E Paulo começa a citar os inúmeros benefícios que os judeus tinham. Tudo isso, mesmo para essas pessoas que não mereciam, nós vemos ali a misericórdia divina. E o mesmo eu posso afirmar acerca de todos nós. A lei foi dada a você. A lei foi dada a mim. Você não merecia. Eu não merecia. Ou você acha que você é melhor do que a prostituta que está lá na esquina? Nós não somos melhores do que a prostituta que fica na esquina. Se não fosse a misericórdia divina, nós estaríamos tão perdidos quanto. Se não fosse a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre nós, nós não estaríamos aqui. Porque convenhamos, Deus abriu os nossos olhos.
Há inúmeras religiões. Há inúmeras religiões hoje. Há inúmeros caminhos, ou pelo menos as pessoas acham que há inúmeros caminhos. Há inúmeras religiões propondo um caminho de salvação, de redenção. Mas Deus abriu os nossos olhos. Ele nos fez enxergar a verdade. Isso é fruto da misericórdia divina, não é da minha bondade ou da sua bondade, porque nós não temos. Então nós deveríamos louvar ao Senhor. Assim como a lei foi dada aos judeus, mesmo sem eles merecerem, a palavra de Deus também foi dada a mim e a você sem nós merecermos. Ou seja, pura misericórdia divina, né? Calvino, comentando sobre isso, ele vai dizer que a lei aqui não é apenas a lei moral, né? Mas é o pacto pelo qual Deus adotou Israel, né? Ele fez promessas de salvação e de bênção. Ou seja, a lei incluía ofertas e sacrifícios. Ou seja, os aspectos da graça de Deus sobre os pecadores. Quando você olha para o Antigo Testamento, nós temos essa mensagem, não temos? A mensagem do Evangelho. Por que nós vemos a mensagem do Evangelho no Antigo Testamento? Se você se lembra, os homens eles só podiam se apresentar diante de Deus por meio da morte de um inocente, ou seja, o sangue tinha que ser derramado. Então lá nós vemos a misericórdia do Senhor, lá nós vemos a mensagem do Evangelho sendo anunciada, né? Então dentro disso eu quero falar alguns pontos, né? Primeiro, a lei ela é perfeita, né? Como diz aí no verso 7. A lei do Senhor é perfeita. Já que o tema da mensagem é a perfeição da lei, o primeiro ponto é justamente este. A lei é perfeita. E ele continua dizendo, né, no verso 8. Como que nós vemos essa perfeição da lei? Verso 8. Os preceitos do Senhor, ou seja, os mandamentos do Senhor são retos. São retos, né, e alegram o coração. Ou seja, se nós não estivéssemos entregues à revelação de Deus, nós estaríamos entregues aos preceitos, né, dos homens falíveis, como nós, seres humanos aí, pecadores como eu, como você. Ou seja, se nós não tivéssemos entregues à revelação de Deus, ou seja, porque este livro é a revelação de Deus. Deus se revelou ao homem. Não foram homens que pararam e analisaram e então eles chegaram a uma conclusão e começaram a escrever algo. Não, Deus se revelou a eles. Deus entregou o conteúdo que era para ser escrito e ponto final. Então nós temos a revelação do Senhor. Se nós não estivéssemos entregues à revelação de Deus, nós estaríamos entregues aos preceitos dos homens falíveis. Ou seja, nós estaríamos aí sujeito a todo tipo de experiência maluca. Como, por exemplo, né, você olha a pergunta, né? Quem é o ser humano? Quem é o ser humano? Nós temos a palavra de Deus, nós temos a revelação. E então nós temos uma declaração dada por Deus. Quem é o homem? Ele criou o homem, ele fez o homem. E ele dá uma descrição de quem é o homem. Ele mostra, o homem é essa pessoa. Mas nós sabemos por quê? Porque Deus se revelou. E nós temos a revelação. Mas você olha, por exemplo, para Rousseau. Rousseau, um filósofo francês, né, um mentor intelectual aí da Revolução Francesa, ele dizia totalmente o contrário. Ele dizia que o homem é bom. E essa era a ideia de Rousseau. O homem é bom. O que o corrompe é a sociedade. E nós já sabemos, né, não vou entrar em detalhes, mas isso é uma tolice. Só que este pensamento de Rousseau é divulgado até hoje. Porque, por exemplo, se o homem é bom, ele não precisa de punição. Ele não precisa de disciplina. E isso nós vemos hoje na criação dos filhos, não é? Se o meu filho é bom, ele não precisa de vara. Ele precisa apenas de conversa. Não é exatamente isso que muitos seguiram? Eles não seguem mais o conselho da Bíblia. Eles seguem psicólogos. Não, eu preciso apenas conversar com meu filho. Não, tem hora que precisa da disciplina. A disciplina bíblica. E muitas vezes o uso da vara, que é o que a Escritura nos ensina. Mas hoje muitos crentes eles abriram mão da disciplina bíblica para ouvir psicólogos. Então, com qual base? Com base em Rousseau, com base em psicólogos. Porque se o homem é bom, se o meu filho é bom, ele não precisa de vara. Ele precisa de conversa apenas. Só que a Bíblia diz o contrário, o homem é mau. E eu fico com as Escrituras. Eu fico com as Escrituras, do mais novo ao mais velho. O homem é podre.
Seu filho pode ter acabado de sair do ventre, ele é podre. Pode ter 80, 90, 100 anos, continua podre. O homem é mau. Então, ou você precisa escolher qual lado você vai ficar. Ou com Deus, a sua palavra, a sua revelação, quem nos criou e diz que nós somos maus, ou você fica com a psicologia, ou você fica com Rousseau, e por aí vai. Então, se o meu filho, eu fico com a declaração bíblica que o homem é mau, então meu filho ele não precisa apenas de conversa. Não, meu filho ele precisa muitas vezes de disciplina, de punição, como a Escritura diz que ele precisa. Então eu fico com as Escrituras. E é claro que nós poderíamos falar de vários outros aspectos aqui. Só que como a nossa geração é muito frouxa, eu prefiro ficar apenas com esse ponto aqui. Que nós precisamos ter mais pulso, ter mais firmeza e obedecermos a Deus. E isso inclui a disciplina. Então é claro, né, que se você olhar para os homens deste mundo, os melhores homens deste mundo erraram e erraram feio. Por mais que tivessem mentes brilhantes, eles eram limitados e falhos. Falaram absurdos, acreditavam em absurdos, ensinaram absurdos. Então eu prefiro ficar com as Escrituras, com a revelação. Ou você acha que Deus, que te criou, que te formou, não tem a descrição exata de quem você é. Ele não tem uma definição de quem o homem é. E aí você então acha que você sabe mais do que Deus. Como por exemplo a questão dos nossos filhos. E ele está dizendo que os mandamentos do Senhor, eles alegram o coração, né? Eles alegram o coração. Por exemplo, a Bíblia vai dizer, honra teu pai e tua mãe. E aí diz, né? Para que te prolongue os teus dias na terra. Honra teu pai e tua mãe. Pai e mãe é algo divino. É algo divino. Na maioria das vezes, eles já quebraram inúmeras pedras. Na maioria das vezes, eles já quebraram inúmeras pedras. E aí eles então nos dão uma direção. Eles falam, olha, não vão por esse caminho que você vai se arrebentar. E aí, se nós não obedecemos, é claro que você vai se arrebentar. É claro que você vai sofrer. É claro que você vai passar por inúmeras angústias e aflições. Ou seja, mas se nós seguimos esses ensinamentos, você vai alegrar o seu coração, você vai se desviar de muitos buracos ou de muitas pedras ao longo deste caminho. Mas para isso precisa ter um coração humilde, para reconhecer aqueles que vieram antes de nós, que são bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Precisa ser humilde e saber abaixar a guarda. Segundo, né? Segundo ponto que nós vemos que a lei ela é perfeita, ele diz aqui no verso 9 para nós. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Ele diz que a lei é perfeita e ele diz que os juízos de Deus são verdadeiros e justos. Mais uma vez eu volto aí para o mandamento de honrar ao pai e mãe. O mandamento diz, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra. Se você não honra, a probabilidade é... Qual que é a consequência? O juízo verdadeiro e justo. Né? Nós temos um mandamento. O mandamento é honrar pai e mãe. Qual que é o juízo que é verdadeiro e justo? Deus nos dá um mandamento, honra teu pai e tua mãe. Qual que é o juízo? Se você não honra, ele vai ter um juízo que é justo e verdadeiro. Honrar pai e mãe é um mandamento. O juízo é o quê? Se não honra, morre cedo. Essa é a lógica aqui. Nós temos um mandamento. Davi teve um mandamento. Por exemplo, você não pode andar em pecado. Davi sabia que ele estava fazendo era errado. Tinha um mandamento. Davi quebrou. O juízo foi qual? O juízo verdadeiro e justo. Ele viu muitas desgraças sobre a vida dele. Isso é ponto final. Os mandamentos e o juízo de Deus são verdadeiros. A Bíblia diz que aquele que vai atrás da adúltera, ele vai para o matadouro. Isso é verdade? Sim. O camarada que quer andar na perdição, ele vai trazer desgraça sobre a sua vida. Ele quer ir para o adultério, ele vai trazer uma enormidade de problemas sobre a vida dele e muitas vezes pode chegar até perder a própria vida. Nós temos um mandamento e nós temos um juízo verdadeiro e justo. A Bíblia diz, por exemplo, que você não deve buscar ficar rico. Paulo vai nos dizer, aquele que busca ficar rico, peca. Ou seja, ele vai cair em seus pecados. Ou seja, aquele que busca ficar rico. O mandamento é, não busque a riqueza.
Deus tem problema com a riqueza? Não, mas a riqueza abençoada é aquela que não é buscada. Essa é uma riqueza abençoada. Então o mandamento é: não busque a riqueza. O juízo justo e verdadeiro é: se você buscar a riqueza, você vai se afogar em ruína. Ou seja, o juízo está aqui. O mandamento é: não busque a riqueza, e a consequência, se quebrar, é o juízo de Deus ali, ou seja, é a ruína. Isso é verdade? Sim. Nós vemos isso constantemente. Ele diz que os mandamentos são justos. Nós temos nas Escrituras, por exemplo, uma passagem muito conhecida, né? Olho por olho, dente por dente. E aí muitas pessoas acham que este ensino se aplica aos nossos relacionamentos. Só que quando nós vamos para a Escritura e você analisa o texto, você vai ver que a ordem foi dada aos juízes, né? Aos juízes, e não era algo literal. Como assim? Era uma figura para que os juízes da época punissem de maneira justa. Ou seja, um criminoso, que eles não poderiam punir nem a mais e nem a menos. Por isso a ideia, olho por olho, dente por dente. Ou seja, que ele seja punido de acordo com o seu crime. Essa foi uma ordem dada aos juízes, para que eles executassem um juízo, né, mais justo possível. Ou seja, se o cara matou, a ótica é: ele deve morrer. Ponto final. E é isso que nós vemos, não é? Mas quando você olha para a Escritura, por exemplo, se o cara roubasse alguém, a lei de Deus era o seguinte: ele tem que ressarcir 4 vezes a vítima. Os mandamentos, esse é o mandamento bíblico. Ele roubou, ele deve ressarcir 4 vezes a pessoa que ele roubou, né? Mas, ou seja, é algo justo. Quando nós olhamos para a lei do nosso país, há muitos crimes, né, que eles são: você paga uma fiança e está liberado. Está liberado. Só que olha para você ver que coisa de louco. Às vezes o cara te prejudicou. E aí houve todo o trâmite ali, ele foi parar na delegacia, tudo, deveria ser preso. Mas não. O crime dele pode existir ali a possibilidade de pagar uma fiança. Ele paga uma fiança e vai responder ali em liberdade. Mas olha que coisa de louco. O cara te prejudicou e ele paga uma fiança para quem? Para você? Não, para o Estado. Que não sofreu nada. O Estado vai ser beneficiado. E você fica ali, chupando dedo. Nós temos no nosso país aí a Bolsa Presidiário, né? Aí eu pergunto para você: o vagabundo mata um trabalhador e vamos dizer que ele estava desempregado aí, né? Algum tempo sem carteira fechada. O que acontece com a família da vítima? O vagabundo matou o pai de família e muitas vezes a mulher pode ficar desamparada. Do outro lado, ele pode receber um benefício do governo. Olha para você ver que loucura. Olha para você ver que loucura. Aí você vê a grande diferença do mandamento bíblico, que é justo, para muitas vezes, né, o que nós temos em nosso país. A lei é perfeita, ele diz também, porque os seus mandamentos são prazerosos. Verso 10. São mais desejáveis do que o ouro. Sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja de favos. Ou seja, a lei é perfeita porque os seus mandamentos são prazerosos. Por exemplo, um homem. A Bíblia diz que nós devemos honrar a nossa mulher. Honre a sua mulher e você vai se deleitar nela. A perversão, ela vem e diz o seguinte: durma com meio imundo, aproveite a vida. Só que é o seguinte: se você dormir com meio imundo, você nunca vai saber o que é o amor verdadeiro. E é o que nós vemos hoje. As pessoas querem dormir com meio mundo, querem aproveitar a vida, e na maioria das vezes essas pessoas ficam sozinhas. Elas morrem sozinhas. Não tem sequer, muitas vezes, o apoio nem dos familiares. Vão para asilo, ficam lá completamente sozinhos. Por quê? Porque muitas vezes plantaram isso. Queriam viver uma vida de perversão. Cada dia está no braço de uma mulher. Ora, quem está no braço de todo mundo não está com ninguém. Ou seja, se você dormir com meio imundo, você nunca vai saber o que é o amor verdadeiro. Você pode ter certeza disso. E será se dormir com meio mundo é mais gostoso ou prazeroso do que você amar uma pessoa por toda a sua vida, quando você estiver com ela? Vai ser fácil? Claro que não. Mas é claro que é muito mais prazeroso. Os mandamentos do Senhor são vida.
Por exemplo, a Bíblia diz, não se preocupe com o dinheiro. Jesus vai nos dizer isso lá no Sermão do Monte, né? Não se preocupe com o dinheiro. Olha, busquem fazer a minha vontade, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então a ordem bíblica é, não se preocupe com o dinheiro. Se preocupe com aquilo que realmente importa. Deus e as pessoas. É isso que a Escritura nos mostra. O que realmente importa é Deus e as pessoas. Ou seja, não há nada mais espetacular que os nossos relacionamentos. Não há nada mais espetacular nas nossas vidas que as pessoas que estão ao nosso lado. Mas veja como que muitas pessoas perdem isso. As coisas mais importantes da vida. Muitos passam a vida trabalhando sem parar. Hora extra em cima de hora extra. Muitos não têm tempo para nada. É claro, você tem que trabalhar de maneira dura, se esforçar, dar o seu melhor, do suor do seu rosto que você vai comer. Mas pense bem, você trabalha tanto que você deixa de lado Deus e as pessoas que estão com você? Ora, você não está obedecendo a Deus. Você está deixando de lado aquilo que realmente importa. Deus e as pessoas. Imagina o cara, eu vou ganhar 20 mil por mês. O cara fica um mês fora de casa. Sem ver a família, sem ver os filhos. Mas que desgraça é essa? Olha que vida medíocre, desgraçada, porque afinal de contas, o cara fica um mês longe da família, de Deus, de todo mundo. Mas as pessoas acham que isso é algo vitorioso. Só que é o seguinte, meu irmão. As pessoas elas não estão seguindo a Bíblia. E por isso, a vida não tem sido prazerosa. Porque se você não estiver prostrado diante de Deus, se você não estiver submisso às Sagradas Escrituras, é claro que a vida não será prazerosa. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Valorize os relacionamentos, Deus e as pessoas. Você deve valorizar isso mais do que qualquer outra coisa, porque é isso que realmente importa. É isso que vai ficar para a eternidade. Basta você olhar para os artistas, né? Eles passam a vida inteira buscando fama e dinheiro. E aí muitos dizem, olha, eu queria ter um filho, isso vai ser a melhor coisa da minha vida. Aí tem um filho, esquecem que tem filhos. Esquecem. Continuam suas vidas normalmente. Quando você olha para os séculos de história, você vê, e eles estão aí para provar que a lei de Deus ela é perfeita, que a palavra de Deus ela é perfeita. Veja hoje os pais abandonaram a firmeza. Por exemplo, chamar o pai de Senhor. Antigamente não era opcional. Eu sei que hoje muitas pessoas acham que isso é bobeira, mas não é bobeira. Você só respeita, você só vai respeitar se você reconhece a autoridade. E muitos não reconhecem. Se você se lembra, Sara respeitou Abraão como chamando-lhe de Senhor. Ou seja, reconheceu a autoridade dele. E é claro que se hoje as pessoas acham que isso não tem mais valor, a disciplina, a punição, inclusive, muitos acham que não tem valor. E aí qual que é o resultado? É a desgraça que nós vemos hoje. Eles não têm freio, eles não têm limite. Por quê? Os pais abandonaram a firmeza bíblica, o que a Escritura nos ensina. Você olha aí o juízo, né? A perversidade sexual é uma desgraça. No ano de 2000, se não me falha a memória, a Holanda ela decidiu legalizar a prostituição, né? E a ideia deles, ao tentar legalizar a prostituição no ano de 2000, era justamente para acabar com a violência e a exploração das mulheres. Qual foi o resultado? Não deu certo. Não deu. Sabe por quê? Os cafetões eles continuavam violentos. O tráfico de mulheres ali aumentou com o turismo sexual, porque estava liberado, as mulheres ficavam na vitrine, expostas, né, como um produto mesmo. E aí o que acontece? O turismo sexual aumentou. Os bordéis se espalharam por toda a região. Tanto que o prefeito lá de Amsterdã, ele chegou a dizer, né, que aquela experiência foi um desastre. Ou seja, o governo estava dizendo que era normal, que não era imoral a prostituição. Mesmo assim, as mulheres, elas não iam para se cadastrarem, né, porque o governo queria que elas se cadastrassem para legalizar a profissão. Elas não reconheciam, elas não viam aquilo como algo moral.
mesmo que o Estado estivesse dizendo que era algo moral. Por quê? A profissão estava estigmatizada, né? Ou seja, estava ainda com aquele peso, né? Com aquele negócio negativo, rotulado de maneira negativa. Né? É isso que nós vemos quando a Escritura é deixada de lado. Quando a Escritura é deixada de lado, o caos se instala. Isso vale para um país, isso vale para a sua vida de maneira individual. Se você abandona a Escritura, o caos vai se instalar. Segundo, né, ponto que nós vemos aqui, que ele diz que ela restaura a alma, né, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaurar é o quê? Restaurar é algo que se corrompeu. Essa é a ideia de restaurar. Você vai restaurar algo que se corrompeu. Restaurar é voltar ao seu estado original. E é exatamente isso que aconteceu com o homem, né? O homem se perdeu. O homem é alma, é algo espiritual. Algo espiritual. Tanto que quando nós vamos a um velório, o que a pessoa diz? Ali está o corpo do fulano. Que nós não somos apenas matéria. Nós somos espirituais. E não há nada mais consolador ou restaurador do que ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Como, por exemplo, a palavra de Deus diz que não importa o quão fundo você tenha ido no pecado. Que se houver um arrependimento genuíno, se houver uma confissão de pecado, haverá um Deus misericordioso para perdoar os pecados. Como diz a Escritura, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Escritura nos diz algo extremamente consolador, extremamente restaurador, como por exemplo, não importa o tamanho dos nossos problemas, não importa o tamanho das nossas dificuldades, a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, a minha vida está nas mãos dEle. Ou seja, não importa o cenário, por pior que ele seja, eu sei que Deus está no controle e eu sei que Ele vai me sustentar, que Ele vai me fortalecer e que Ele vai me dar graça para vencer aquilo. E também não há nada mais consolador ou restaurador do que nós sabermos que não importa o tamanho das injustiças que nós viermos a sofrer neste mundo, que um dia Deus vai recompensar o bem e punir o mal. Não sei se será nessa vida, mas na outra é certeza. Então, mesmo diante das injustiças que podem se levantar contra nós e que nós venhamos sofrer, é restaurador quando eu ouço e leio na minha Bíblia que ninguém vai passar desapercebido do nosso Deus. Que ninguém vai fugir diante do juiz de toda a terra. Podem escapar do STF, podem escapar de qualquer juiz deste mundo. E muitas vezes se corrompem. Mas diante do juiz de toda a terra, ninguém vai escapar. Terceiro ponto que nós vemos aqui, o temor de Deus é puro e limpo. Né? Verso 9. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. O que provavelmente Davi está dizendo aqui é que existe o falso temor. E esse falso temor ele não é puro. Ou seja, é o que nós vemos muitas vezes no nosso país. Né? Nós temos um exemplo nas Escrituras acerca de Samaria. Você se lembra, a Assíria destruiu a Samaria. Então os assírios eles povoaram ali a terra, mas os homens que estavam ali, eles não adoravam a Deus. E por isso Deus então começou a puni-los, né, com feras. A Bíblia diz que eles então contrataram um profeta, ou melhor, contrataram um sacerdote para que pudesse ensiná-los a como adorar o Deus da terra, né? Mas aí a Escritura vai dizer que eles temiam a Deus, mas eles adoravam os seus ídolos. Né? Ou seja, um temor que não é puro. Um temor que não é limpo. Né? Em nosso país, por exemplo, muitas pessoas dizem que temem a Deus. Mas é um temor puro? Limpo? Não. Não é um temor puro e limpo. Porque é Jesus mais Maria, é Jesus mais alguma coisa. Então não é um temor puro. E quarto, discernir os erros, né? Que é o que a palavra de Deus diz aqui no verso 12. Né? Quem pode discernir os próprios erros? Ele faz uma pergunta. Ou seja, como saber se eu estou certo ou errado se não tem um padrão perfeito? Como eu vou saber se eu estou certo,
se não existe um padrão perfeito. É isso que ele está dizendo. Nós precisamos das Escrituras. Nós precisamos da revelação de Deus, ou seja, a palavra do Senhor, para que eu possa saber. Por que nós temos, muitas vezes, há inúmeros problemas nos relacionamentos? Porque os dois acham que estão certos. Por isso nós precisamos de Deus, nós precisamos ser conduzidos pela Escritura, porque a Escritura mostra o que é o caminho certo. A Escritura mostra o padrão do que é correto. Então, à luz das Escrituras, eu avalio a minha vida, eu avalio o meu relacionamento, e se eu preciso mudar, eu tenho que mudar. Porque eu tenho um padrão do que é perfeito, um padrão do que é correto. E aí, então, eu enxergo os meus próprios erros. Eu preciso da palavra de Deus para que eu enxergue os meus próprios erros. E eu preciso também de humildade para mudar. Porque se você se manter arrogante, impetulante, como é que vai haver mudança? Eu preciso da palavra de Deus para enxergar os meus próprios erros, ver as minhas falhas e preciso de humildade para melhorar. Ou seja, você só pode melhorar se você tiver um padrão para se amoldar a ele. E nós temos um padrão, que é a Escritura. Revelada, ou seja, a revelação de Deus a nós. Então temos que nos submeter à sua palavra. E por último, ele diz aí no verso 13 que ele está livre da soberba. Verso 13, guarda também o teu servo da arrogância. E ele diz, para que não me domine, então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Não é impressionante isso? Esses homens humildes, gigantes da fé, tinham medo danado de cometer o pecado da arrogância. Mas o Zé Crentinho, o Zé Oreia, que a maior obra dele é dar Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, lá no Facebook, que a maior disputa e a maior batalha dele é ficar debatendo na internet. Ele acha que ele é humilde. Ele acha que ele é humilde. Os heróis da fé tinham medo danado de cometer o pecado da arrogância, mas o Zé Oreia hoje não. E aqui o Zé Oreia pode ser nós, que nos consideramos muitas vezes humildes, que não somos arrogantes. Como é que nós percebemos isso? Nós somos arrogantes. Percebemos isso de maneira muito fácil. Por exemplo, uma leve repreensão. Se um pastor ele chega e vai repreender alguém e ele diz, irmão, uma leve repreensão, irmão, aquilo que você falou ali acho que não é legal. Acho que você não deve falar isso na frente dos outros. Rapaz, o cara parece estar possuído por um demônio. Que ele não aceita a repreensão. Aqui você vê a arrogância. Uma leve repreensão e ele não se submete. Parece que está possuído. Por quê? Porque somos arrogantes. Nós somos arrogantes. E ele diz aqui então, para nós encerrarmos, amar a sua palavra, ver as minhas falhas, e se for humilde, nós seremos irrepreensível, É isso que ele diz, serei íntegro e ficarei limpo da transgressão. Então o que está diante de nós, meu irmão, é que há dois testemunhos de Deus no mundo, a natureza e a palavra do Senhor. Você vem para o culto, por que muitas vezes você não recebe tudo? Por que será? Você vem para o culto, tem a revelação da palavra de Deus, a palavra de Deus, e mesmo assim você não recebe tudo. Quero ilustrar isso como, imagine que uma mulher, ela vá a uma costelaria, e ali se faz a melhor costela do vale. Só que essa mulher, ela não gosta de costela, ela gosta de peixe. Ela vai chegar na costelaria, ela vai comer a costela, mesmo que seja considerada a melhor costela da região, aqui do vale, ela não vai ficar bem. Ela pode até comer, mas ela vai sair de lá, vai reclamar de uma coisa, vai reclamar de outra. Mas é porque ela não gosta de costela, ela gosta de peixe. Aqui, nós buscamos pregar de maneira expositiva. Nós cremos que é isso que vai te sustentar. Não é gritaria, não é rodopio, não é barulho. O culto é racional, você precisa entender as Escrituras. Você precisa conhecer a Deus. Só que, infelizmente, as pessoas, muitos hoje, eles não querem costela, eles gostam de peixe. Eles gostam de barulho, eles gostam de rodopio. Eles gostam de gritaria.
Eles não querem conhecer a Deus. Eles não querem a lei do Senhor. Então esse é o grande problema, né? Tem gente que não quer um culto assim. Oração, adoração, exposição da palavra, batismo e ceia ocasionalmente. Muita gente não quer isso. Quer sentir um frio na coluna. Quer sentir um arrepio. Você precisa ser conduzido pelas Escrituras. Como Elvis disse aqui na exposição de Jonas. É uma citação de Spurgeon, né, se não me falha a memória. Onde ele diz que nós temos que ser guiados por mandamentos e não por provisão. Você tem que ser guiado por mandamento, ou seja, pela Escritura, não por provisão. Mandamento, Escritura. Então, você também precisa desenvolver o seu paladar. Você precisa ter um desejo no seu coração de conhecer a Deus por meio das Escrituras. Porque não adianta nada, senão você vai ter uma costela, vai oferecer uma costela, você quer peixe? Quer sentir arrepio? Você quer gritaria? Você quer rodopio? Não, o culto é racional. A gente tem que ouvir a palavra de Deus, ser transformado pela palavra de Deus, o Espírito Santo nos quebrantar, nos transformar, para que realmente nós venhamos viver uma vida que glorifique o Senhor. Amém?